Deus fala, tem homem demais aí. Que Deus, e eu, ó. Tem uma coisa que eu falo na vida tem homem demais. Deus concorda comigo. Olá, meus coisa linda! Tudo bom com vocês? Vamos falar negócio de Bíblia? Vamos falar negócio de Deus? Vamos falar negócio da Sagrada Trindade aqui? Caralho, eu acabei de perceber que não tem Sagrada Trindade ainda, que não tem Jesus. Tô impactadíssima agora. Agora é só 2. Espírito Santo já tem? Quando é que o Espírito Santo chega? Aquele anjo que tem conta? Sagrada dupla? Enfim, me perdi, hein? Chegamos em Juízes. Olha só, muito importante. Se você é novo no rolê, tá chegando aqui no meio da parada, que sapatão é essa falando de Juízes? Nós estamos lendo a Bíblia como um coletivo aqui, o nosso corpo da vizinhança. Lendo a Bíblia por que não, né? E tudo bom? Roupa que faz barulho. Se você não viu nenhum dos outros vídeos, você pode ir aqui no card e começar desde Gênesis. A gente já passou por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e estamos em Juízes. Vamos só relembrar aqui, previously on the Bible. Terminamos Josué e Josué, no caso... Sacanagem, mataram Josué não, ele morreu de velho mesmo. Vocês lembram que Josué e Caleb estavam liderando a galera para o quê? Essa terra prometida que a gente peregrinou durante 40 anos no deserto. Finalmente nós chegamos a Canaã. Estamos em Canaã, as 12 tribos estão lá, beleza. Mas o que aconteceu? Quando a gente chegou em Canaã, a terra prometida, a galera chegou, porque Deus deu essa terra pra gente. Porém, a galera que já morava lá não concordou, né? Tipo assim, tu já mora num lugar, aí chega uma outra galera e fala, porque o Deus, que não é o seu Deus, me deu. Aí você fala, e eu com isso, lindo, já moro aqui, minha casa estabelecida aqui, minha família? Que isso, meu gato todinho aqui. A galera não tava muito de boa. Então, quando eles chegaram, eles pegaram um pedacinho de terra, mas não era suficiente. Tem várias tribos que ainda estão sem terras. Então, a matança continua. A matança... tem muita matança. Vamos dizer que não. Tem muita matança. Mas, assim, eles passaram por um negócio mais bizarro, até ao meu ver, que é a dominação. Eles ficam se dominando. Os povos ao redor deles ficam dominando eles e eles ficam dominando os povos ao redor. Então, se escravizando. É uma bosta. E eles ficam fazendo isso durante muitos anos, tá? Porque eles têm que conseguir crescer a terra prometida. Muitos anos, eu quero dizer muitos anos mesmo, porque no caso, essa é uma guerra que ainda existe, chamada Guerra Santa, que tá rolando lá no Oriente Médio. Todo aquele rolê de Israel foi estabelecido como um território ontem. É tipo, muito pouco tempo atrás, sabe? Então assim, isso é uma história que vem de zilênios de anos. Enfim, vamos a Juízes. O que acontece aqui? Quando Josué morre, fica meio que sem um líder. Todo mundo tava seguindo Josué. E vão passando anos, a geração que viu Josué, com contato com Deus e tal, que é tipo muito, acreditando muito, porque viu o milagre acontecendo, aquelas coisas. Essa galera já morreu, os anos já passaram. A galera que veio nova é uma galera mais assim, mas aí, Josué, será que realmente fez isso? E se não? E sim é uma lenda urbana? E aí, o que aconteceu? Uma regra de Deus era, você não vai adorar nenhum outro Deus além de mim. Porque a gente sabe que Deus é um cara egocêntrico. E aí, essas pessoas começaram a adorar outros deuses. Agora, eu preciso fazer um parêntese. É claro que isso ia acontecer. A gente tá no meio de um lugar onde existem vários outros povos em volta. Tipo, sei lá, os filisteus. Eles estão todos ali em volta. E essas outras galeras, eles não adoram Deus. Eles adoram a outras entidades. Tipo, Baal, que é um cara. Não sei se é um cara. Ou uma religião, ou uma entidade. Enfim, é uma coisa que não é Deus. Que é muito famoso entre essas outras galeras que moram em volta. E aí, Deus começa a ficar bolado. Só que aí, o que acontecia é, cada vez que eles estavam subjugados a uma outra galera, tipo aos filisteus, por exemplo, eles iam lá e rezavam, Deus, pelo amor de Deus, a gente tá na merda aqui, não sei o quê. E aí Deus levantava o quê? Um juiz. O primeiro juiz de quem a gente vai ouvir falar se chama Otoniel. Ele é um cara que Deus levanta como juiz e ele vai lá tirar a galera que tá sendo escravizada. Ele vai libertar novamente o povo. Mas assim, é diferente do Egito. A libertação do Egito foi pegar essa galera e andar para o lugar onde é a Terra Prometida. Agora, em vários momentos, eles estão sendo escravizados na coisa da Terra Prometida. Já tá ali. Então assim, é meio que você libertar aquelas pessoas, mas elas vão se manter no mesmo lugar. Então é entrar em guerra, é matar gente de um monte de cidade. E nisso eles vão também conquistando essas outras cidades em volta, porque, de novo, ainda falta terra pra muita tribo, né? O tempo que o Otoniel tá vivo, depois que ele salva a galera, ele vira o líder. E aí a terra tem paz durante 40 anos. Aí o Otoniel morre e a galera faz o quê? Volta a cultuar os deuses que não podia. E aí vem Ehud, não sei como é que é o nome dele em português. E aí vira o novo juiz. Aí vai lá e liberta a galera. Aí ele vive 80 anos, nos quais a gente tem o quê? Paz. Aí ele morre. A galera faz o quê? Vai lá e cultua os outros deuses de novo. Fica nesse indo e vindo. E aí nisso vão ter muitos juízes. E eu vou dar mais atenção a alguns que foram mais importantes,
E a primeira que eu vou dar uma destrinchada aqui é muito importante porque, no caso, é uma mina. E a gente adora quando é mina, né, galera? Vamos falar de Débora. Gente, eu tô há tanto tempo esperando chegar uma mulher sinistra aqui. Débora foi levantada juíza e ela ficava lá no Monte de Efraim. E é muito legal que a mensagem que ela recebe é que essa libertação deles vai vir da mão de uma mulher. Então isso é muito foda. Aí Débora faz o quê? Ela chama um cara chamado Baraque. Parênteses, eu achei muito bom saber disso, porque aí, no caso, deve ter sido daí que veio o nome do Barack Obama. Achei muito interessante. Barack é o cara que vai liderar um bando de machos pra guerra. Porque Débora não é besta nem nada. Ela falou, chama esses homens inúteis, só serve pra isso, pra ir pra guerra. Acho que Débora tá de parabéns. E aí eles vão. Porém, Barack vira pra ela e fala, se você não for, eu não vou, linda. E ela fala, então eu vou, linda. E aí vai todo mundo. Tem um puta de um massacre, eles vão massacrando geral, não sei o quê. Só que eles tinham que matar quem? O rei dos caras lá. E aí quando a parada começa a dar muito ruim pros adversários, o rei dá uma fugida, tipo, na de chava. Ele passa por um lugar que tem várias tendas e ele entra numa tenda onde tem Jael, que é uma mulher que é casada com um Eber. Mas não importa, o importante é a Jael. Sei que ela tava numa tenda, o cara acha que ela é besta, e aí ele fala, deixa eu ficar aqui na sua tenda, eu tô na merda, não sei o que. Ela, claro, fica aí. Aí ela sai da tenda, ela pega um prego e um martelo, ela volta e ela coloca um prego e um martelo bem no meio da testa dele. E aí morreu, no caso. A gente mesmo achando que ia ser Débora, não foi Débora. Os machos tudo achando que ia ser um macho, não foi um macho. Foi uma mina maravilhosa que falou, ih, amigo, claro, senta aqui. E acabou com tudo. Eu gostei. O capítulo depois desse, eu acho maravilhoso, que é um capítulo inteiro com uma música que Barack e Débora cantam juntos sobre eles, e sobre vencer a guerra, e sobre Débora, não sei o quê. Uma coisa muito High School Musical, eu achei muito tendência, muito antes de Camp Rock já teve Débora, sabe? Acho muito engraçado. Depois de Débora vem outro juiz importante, que é Gideão. A história dele eu achei muito interessante, porque Gideão, ele é levantado juiz e tal, mas ele meio que não acredita, então ele pede pra Deus se provar pra ele, umas coisas do tipo, se você é Deus mesmo, eu quero ver você fazer isso. Se eu fosse levantada juíza, eu ia ser essa, entendeu? Por isso que Deus não me dá tanta moral assim, me dá só um pouco. Gideão falou assim, se tu é Deus mesmo, então pega um novelo de lã, vou deixar lá fora, e aí você joga chuva, orvalho, sei lá, em cima das coisas, mas em cima de tudo menos da lã. E aí, ele fez. E aí ele vai pra guerra, né? É sempre isso, tá, gente? Tá sempre em guerra com alguém, porque na verdade isso é tudo uma conquista territorial bizarra, então, enfim, ele vai pra guerra. Isso vão passando os anos, tá? É um juiz atrás do outro. Aí ele vai pra guerra e aí ele vai com um monte de boy, ele vai com tipo 10 mil boys. Quando ele tá lá em cima, o exército adversário é gigante, Deus fala, tem homem demais aí. Que Deus, e eu, tem uma coisa que eu falo na vida tem homem demais. Deus concorda comigo. E aí, o que ele fez? Falou, você vai num negócio de um rio, aqui uma coisa. Os homens que se abaixarem e beberem a água do rio, são top. Os homens que entrarem, pisarem na água, se banharem na água, perderem a noção, mergulharem, tá fora. O que a maioria dos homens fez? Omisse. Só sobrou 300. O resto todo ele mandou embora. Aí ficou ele com aqueles 300 pra lutar contra 1 bazilhão de galera. E eles ganharam porque Deus estava com eles, né? Mas aí eu queria fazer um parênteses que é, onde é que vocês já viram um negócio de 300 pessoas contra um monte de pessoa? Em Esparta. Tô dizendo que a Bíblia copiou o filme de Esparta? Claro que não. Mas assim, é muito louco quando essas coisas acontecem, que é o momento em que você vê como toda a história do mundo, possivelmente, veio de um lugar só. É tudo a mesma merda, cara. A gente saiu tudo do mesmo lugar. Isso é muito doido. E aí, enquanto Gideão foi o líder, tivemos paz por 40 anos. E Gideão teve mais de 70 filhos e filhas. E ele teve um filho com uma prostituta, escrava, sei lá, alguma coisa assim. E essa escrava deu à luz a um filho chamado Abimeleque. Ele foi muito escrotizado pelos irmãos dele, porque assim, como ele era filho da escrava, depois que ele ficou grande, os irmãos dele expulsaram ele de casa, porque, você é um filho bastardo, uma coisa assim. Pelo amor de Deus, né? Cheio de Jon Snow aí no mundo pra gente saber que bastardo sempre vai ter um papel importante na história. Mas assim, a galera não aprende, sabe? Abimeleque, ele é expulso da casa do pai e eles deixam ele sem herança, sem nada, e ele fica o quê? Muito bolado. Aí ele vai pra um outro lugar e junta um monte de homem e volta pra falar, no caso, eu tenho direito nessa bagaça aqui. Ele vai e mata todos os irmãos dele. Então assim, sabe quando alguém faz uma merda com você, mas aí você vai e faz uma merda maior? Aí tá todo mundo errado? Foi esse o caso de Abimeleque. Só que dos irmãos todos, um conseguiu fugir, que foi o mais novo, que é Jotão. Jotão uma hora sobe numa árvore e fala pra geral, gente, isso que ele fez não tá certo, vocês estão fazendo merda de ir atrás desse cara. Isso vai dar errado e vai cair sobre as suas cabeças. E todo mundo ignora Jotão vai viver a vida dele nas colinas, na muralha. Aí tudo bem, passa um monte de tempo, Abimeleque conquista um monte de coisa e tal. E numa dessas vezes que ele tá indo conquistar uma cidade, a galera da cidade toda se junta numa torre gigante que tinha. E isso já tinha acontecido antes, só que da vez anterior, o que ele fez? Ele incendiou tudo em volta da torre e matou todas as pessoas. Aí dessa vez ele foi repetir o feito. Só que o que tinha lá? Tinham mulheres. E mulheres não são burras. E mulheres prestam atenção na história, entendeu? Então essa mina tinha visto que ele já tinha colocado fogo, o que ela fez? Ela se preveniu. Quando ele juntou uma galera em volta da torre, o que ela fez? Ela jogou uma
pedra lá de cima porque ela não é besta nem nada, entendeu? Eu tinha feito a mesma coisa. E a pedra acertou na cabeça dele e abriu a cabeça dele no meio. E aí, quando ele tava quase morrendo, ele pediu pra um soldado dele enfiar uma espada nele, ou uma faca, ou sei lá, pra, eu não ter sido morto por uma mulher. Mas vamos combinar que foi ela que tá com a pedra na tua cabeça, então morreu por uma mulher. Então, beijo, Abimeleque, a mina se matou e eu tô adorando esse capítulo. E aí, o que aconteceu? Ficamos sem Abimeleque, logo sem um líder, logo a gente começa logo a cultuar os outros deuses que não é pra cultuar, porque a gente não aprende, é sempre o mesmo erro, é impressionante. E a maldição lá de Jotão, que falou que ia dar merda se seguisse Abimeleque, deu. Aí depois vem vários outros, vem Tola, sei lá, que lidera Israel por 23 anos. Depois Jair liderou durante 22 anos. Até que a gente chega em Jeftá. Jeftá é uma história que eu amei e eu vou explicar por quê. Jeftá foi um outro cara que foi expulso lá da casa dele porque ele tinha uma mãe diferente, também ia ficar sem herança, sem tudo, e Deus também levantou ele juiz. Uma hora ele tá indo pra uma guerra muito sinistra, que era muito difícil, e ele vira pra Deus e fala assim: Deus, se tu me ajudar aqui, se tu me der aqui a bagaça que eu preciso pra vencer isso aqui, eu vou te dar um sacrifício. Quando eu voltar da guerra, né, e ganhar, a primeira coisa que sair da minha casa será oferecida pra você. E aí ele vai, ele ganha a guerra, e quando ele volta, a primeira pessoa que sai da casa dele pra recebê-lo é a filha dele. É a única filha dele. E aí é uma desgraça, ele chora, não sei o que, mas ele prometeu que ia fazer o sacrifício, e a filha também entende. Aí a filha vira pra ele e fala assim: pai, então pelo menos me deixa durante 2 meses ir para as colinas chorar com as minhas amigas, que eu não vou casar e tal, não sei o que. Aí ele deixa, e aí 2 meses depois ele mata a filha em sacrifício. Porém, isso é o que tá escrito no capítulo. Lembrando que eu tô lendo a Bíblia em inglês. E isso é obviamente uma tradução porque ela foi escrita, sei lá, em hebraico, deve ter sido, né? Ou numa outra língua desse tipo. Muitos anos atrás. Então assim, muita coisa se perde na tradução, a gente sabe disso. E eu tava achando esquisito esse negócio, porque eu lembro que lá atrás, em Deuteronômio, falava que os sacrifícios pra Deus não eram humanos. A gente sacrificava animais, mas não tinham sacrifícios humanos. Aí eu falei, tudo bom, a Bíblia se contradizendo um pouco, talvez. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu achei uma coisa muito interessante. Um cara que estudou justamente essa passagem, e aí ele fala, algumas palavras, elas têm vários sentidos. E aí se você coloca de um jeito, fica parecendo que fez uma coisa que na verdade não é. Então o que provavelmente aconteceu? Talvez ele não tenha dito que a primeira coisa que sair da casa será sacrificada para Deus. Talvez ele tenha dito que a primeira coisa que saísse da casa seria de Deus. Então, assim, um bode para Deus é um bode que é sacrificado e é queimado numa oferenda de queima e tal. Agora, também existem as pessoas que são de Deus, tipo os levitas, lembra atrás? Que toda a tribo de Levi seria de Deus, são as pessoas que serviriam a Deus. Então, pode ser que no caso de ser uma pessoa, a pessoa seria devota a Deus, ela dedicaria a vida dela para Deus. Tipo uma freira, o que fez muito mais sentido. Porque aí faz muito mais sentido quando ela pede 2 meses pra ela ir com as amigas delas pra colina pra chorar porque ela não casaria. E a Bíblia ainda aponta muito o fato de que ela era virgem. Se ela era virgem, ela nunca transou com ninguém, o que significa que ela não tem filhos. E se ela era a única filha dele, quer dizer que a família dele vai acabar. Então faz muito mais sentido. Eu, real, já acredito nisso, que foi tipo um erro de tradução. Eu não acho que Jefté matou a filha dele. Eu acho que ele prometeu à filha dele uma devoção a Deus. Sacou? Você tá achando isso foda? Eu achei isso foda. Fez muito mais sentido, sabe? Eu achei muito interessante essa parte. Bom, Jefté liderou durante 6 anos. Então a gente teve paz durante 6 anos. E depois a gente teve Ibza, que liderou por 7 anos. Depois Elon liderou durante 10 anos. E Abdon liderou durante 8 anos. E aí depois, a gente já tá no final, tá, gente? Relaxa, essa é a última história. Mas é a melhor história. Depois, a gente chega na época de um cara chamado Zora. Zora era um cara casado e a mulher dele não podia ter filho. Só que um dia, um anjo de Deus apareceu pra mulher dele e falou: tu vai ter filho, viado. E ela falou: amor, tu não tem noção do que aconteceu. Apareceu um cara pra mim, eu acho que ele é anjo. Falou que eu vou ter filho. Foi um babado. Aquela, né? Mandou uma mensagem no WhatsApp, um áudio de 4 minutos. Sacanagem. A mulher dele, de fato, engravida. E aí eles viram pro anjo e falaram assim: tá, pô, isso é uma graça de Deus, que negócio foda, não sei o quê. O que a gente tem que fazer pra fazer esse rolê certo? Pra gente não cagar esse rolê aqui. Um cara responsável aí. E aí o anjo de Deus fala assim: uma navalha nunca pode encostar a cabeça do seu filho. Ou seja, não pode cortar o cabelo do boy. Quem que a gente conhece que não pode cortar o cabelo? Ela, de fato, fica grávida e ela tem um boy lindo, super saudável, chamado Sansão. E Sansão cresce e tal, todo rolê. Casa com uma mulher que era
Filistena, como é que chama o nome de quem é filisteu e a mulher? Enfim, casa com uma mulher lá, só que aí dá ruim, ele queima o negócio todo. Enfim, ele vira um puta cara guerreiro sinistro. E ele vira um líder de Israel porque ele era muito, muito forte. Então ele, tipo, vencia todas as guerras, ninguém podia com Sansão. Sansão era tudo. E aí um dia Sansão vai se apaixonar por uma mina chamada Dalila. E Dalila, como é que é a música? Mas eu tô vendo todo mundo, eu só não tô vendo Dalila. Cadê Dalila? Vai buscar Dalila. É isso. Vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila, ligeiro. Acho que até vai sangalo isso. E aí, vem essa galera dos filisteus e esses nações em volta deles e viram pra Dalila e fala: se você descobrir qual é o segredo dele pra ser tão forte e pra ninguém conseguir vencer, a gente vai te dar um bando de ouro. Aí Dalila pergunta pra ele: tudo bom? Qual que é o seu segredo? E aí ele inventa um segredo. Só que assim, ela enche o saco dele milhões de vezes. Eu não quero defender Dalila aqui não, por, tipo, roubar o segredo dele. Mas assim, what the fuck, né? A menina tá perguntando qual é o segredo pra você ser o cara mais ciente do mundo todo dia. E uma hora você fala pra ela: não fala, brother. Só que ela pergunta muitas vezes. E eu acho que ele também tem um ego muito inflado, porque ele já era o cara mais forte do mundo há 20 anos e tal, e nada conseguia derrubar ele, que eu acho que ele, na verdade, acha que nunca nada vai mudar, sabe? E aí um dia ele fala pra Dalila: nenhuma navalha pode encostar a minha cabeça. E aí ela descobre que tá o quê? Na coisa do cabelo. Sansão tinha um cabelo bem Beyoncé na bunda. Um dia, quando Sansão tá dormindo, ela deixa uma pessoa entrar lá no quarto e eles raspam a cabeça de Sansão. E aí Sansão acorda muito, muito fraco. E eles também cegam Sansão. É bem cagada essa história, tá? E levam Sansão como prisioneiro. E assim, considerando que Sansão já tava liderando há 20 anos, já tinha conquistado um monte de coisa e matado um monte de gente, tinha muita gente muito puta com Sansão, tá ligado? E eles usavam ele pra colocar ele, tipo, pra entreter a galera, pra ficar, tipo, zoando dele, batendo nele, um monte de merda. E aí um dia, que é a grande história famosa de Sansão, tá lá na prisão e vão colocar ele num templo, sabe, pra entreter a galera. E ele vira pro guarda e fala assim: me coloca perto de uma pilastra pra eu poder me escorar, porque ele tá cego. Aí o guarda coloca ele perto de uma pilastra. Quando ele tá perto dessa pilastra, ele tá no meio, entre duas. Tem uma pilastra aqui e tem uma outra aqui. Ele vira pra Deus e fala: Deus, eu preciso que o seu espírito habite em mim uma última vez, porque eu preciso acabar com esses filisteus, nem que eu morra com eles. Então, nesse último momento, o espírito de Deus vem e habita ele, e aí ele põe as mãos em cada uma das duas pilastras e ele vai empurrando com uma força sinistra, e aí o templo vem todo abaixo. E aí morre uma galera. A Bíblia, inclusive, diz que Sansão matou muitos em vida, mas matou ainda mais em morte. Tipo, ele morre ali, mas ele leva uma galera com ele. E aí, com a história de Sansão, nós chegamos ao fim de Juízes. Uma coisa que o capítulo de Juízes fala em vários momentos é que durante muito tempo Israel não teve um rei. E eu imagino que vai existir, porque no caso vão ter uns capítulos aí na frente chamados Reis. Então eu acho que vai ter inclusive mais de um, né? Um spoiler. Mas assim, não tinha um rei. Então esses juízes foram pessoas que lideraram eles para eles poderem meio que achar o caminho de volta para Deus. E agora, passados Juízes, nós vamos para um capítulo que eu tô muito empolgada para ler, porque chama Ruth. E assim, adoro mulher. Assim, acho que eu fui bem... Acho que eu resumi bem. É isso. Não esquece de escrever aqui embaixo se vocês querem continuar com o rolê da Bíblia. Eu já pensei algumas coisas do tipo: será que é mais interessante eu tentar sintetizar ainda mais cada capítulo e fazer mais de um capítulo por vez? Vocês acham que isso pode ser interessante? Me ajuda aqui, escreve aqui embaixo. Ou eu continuo fazendo um capítulo por vez. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo. Eu adoro quando vocês mandam pras famílias de vocês: ai, a minha avó é evangélica, minha tia é evangélica, mandei o vídeo. Eu acho sempre maravilhoso. Se inscreve no membro. Vocês já estão sabendo do membro do 202, que a gente tem uma página só pra membros lá no Facebook, rola um monte de material exclusivo, a gente conversa, a gente faz live, tá muito maravilhoso. Então, no botão aqui embaixo também pra ser membro, tá? Faz a parada toda, gente. E a gente se vê pra falar de Ruth na Bíblia, que eu tô muito empolgada. Por que eu fiz isso? Não sei. Tô muito empolgada pra ver uma mina sendo dona de um capítulo na Bíblia. Vai ser maravilhoso. Beijo.